você não está no canal errado, você não está acompanhando o podcast errado. É que eu invadi o podcast da Alfa, o Entre Dados, para fazer, eu acho que uma coisa que todo mundo aqui que assiste o podcast já teve vontade de fazer. De dizer assim, rapaz, e se eu pudesse perguntar isso? E se eu pudesse perguntar aquilo? Então, eu estou aqui no papel de... Não é advogado do diabo, não. É advogado do candidato. Advogado da coligação, advogado do advogado, para conversar com esse cara, que é Emanuelton, que obviamente você já conhece, e que eu considero o cara que, de fato, tem hoje a melhor ferramenta de pesquisa do Brasil. Eu não canso de dizer que eu considero a Alfa a melhor empresa de pesquisa hoje do Brasil, inclusive por uma característica muito própria, que as pesquisas são todas pesquisas de consumo interno. Então, quando você tem essa realidade, que você tem uma pesquisa que ela não vai para divulgação, que ela não vai para registro, eu entendo que é uma pesquisa mais, enfim, que ela é mais confiável, né? A gente consegue mexer com elementos, inclusive vamos conversar sobre isso, mexer com elementos que numa pesquisa registrada você não consegue mexer. Então eu estou hoje aqui para tentar hackear, né? Abrir a caixa de Pandora da Alfa, para você que não me conhece, né? Porque Emanuelton todo mundo conhece, mas para você que não me conhece, eu sou Emerson Saraiva, sou estrategista, sou publicitário, sou o criador do projeto Eleja-se, que já vou dizendo aqui, né? Foi roubado, sem nenhuma intenção, foi roubado de Emanuelton. Antes da gente criar o Eleja-se, Emanuelton já tinha feito um evento chamado Eleja-se, e aí, enfim, agora é nós, e eu queria... começar, já vou começar, não tem negócio de saudação, bom dia, boa tarde, boa noite. Emanuelton, já vou começar com uma pergunta que eu acredito que todo mundo que está acompanhando os conteúdos da Alfa tá vendo esse fenômeno e está querendo entender melhor esse fenômeno. O voto, a decisão do voto, ela está sendo retardada a cada eleição. Você nota que o eleitor está querendo retardar a decisão do voto? Sim, saudar todos, primeiramente, né? Agradecer a nossa visita ilustre aqui no canal, no nosso podcast. O eleitor, ele vem numa metamorfose. Eu tenho alguns ingredientes, né, para poder justificar a resposta, né? A gente fazia pesquisa de consumo de mídia ali 2016, 2018, 2014... E o Facebook era a grande ferramenta de consumo digital, né? O WhatsApp e o Instagram estavam lá atrás, porque ainda era uma mídia mais elitizada, digamos assim. E hoje, quando a gente olha aí 10 anos depois, o Facebook está lá no canto que o Instagram estava há 10 anos atrás, bem menor, atendendo a um segmento. A gente vê o crescimento de outras ferramentas digitais, como o TikTok, o próprio YouTube também. E isso demonstra que o eleitor ele mudou seu comportamento. Então, quando a gente via lá atrás as eleições de 90 dias, elas passaram a ser de 45 dias e todo mundo achava, mas é pouco tempo, é pouco tempo. A gente está 3 semanas da eleição e eu estou achando que ainda falta tempo demais, inclusive. E o eleitor também. Nós fizemos uma pesquisa recentemente em várias cidades, foram 300 municípios, né, de todas as regiões do país, onde uma média ponderada de 63% está desinteressado na eleição, faltando um mês para a campanha, né? 30 dias, 25 dias. Isso mostra uma mudança no comportamento. Em 2020, a gente já acompanhou isso, né? Fizemos algumas capitais e teve capital que o candidato que estava em 5º lugar, as pesquisas qualitativas mostravam que aquela comunicação dele estava convertendo o voto de indeciso. E como é que funciona isso? A gente faz o grupo de discussão, tem lá em quem vota, tá lá indeciso. Quando assiste todo o conteúdo, mudou de opinião, e a gente via que os indecisos estavam indo para o nosso candidato. Só que a Quant não mexia. Ele continuava com o mesmo percentual desde o começo da campanha. E ficava a dúvida, esse cara vai vir quando para a gente? Esse eleitor? E aí a gente começou a entender que esse cara só passaria a estar interessado na eleição na semana da eleição. O que é que ele faria? E qual é o movimento hoje, em 2024? Ele vai entender que o pleito vai ser no domingo, e se ele está na terça, quarta da semana, ele vai dar uma buscada no Instagram, buscada nos grupos de WhatsApp de família,
se ele não for um cara engajado, se ele for indeciso, vai ver quem tá ali, que é o menos ruim, digamos assim, porque são poucos os políticos que são bons, muito bons, né? O eleitor geralmente ele faz a escolha pelo menos ruim nesse contexto, e principalmente cidades que a gente não tem uma renovação política, a gente tem candidatos conhecidos que já disputaram várias e várias e várias vezes. E o eleitor meio que fica refém e tem que escolher entre um e outro. É como se eu chegasse num local, numa ilha deserta, ou eu como banana, ou eu como banana verde ou madura. Eu vou escolher uma das duas. Não tem como mudar muito. Então, esse cara ele vai fazer essa busca em quem vai conquistá-lo naquele momento. E antes, não. Antes você tinha um engajamento muito mais forte. Você tinha uma dependência da política muito mais forte. E essa desconexão é porque o eleitor está cada vez mais desacreditado na política. Quando a gente vê pessoas que são ditas como fenômenos, o que é que elas fazem? Elas fazem o que a política tradicional não faz. Por isso que ele chama a atenção nesse contexto. Então, o engajamento, a decisão do voto é na semana da eleição. Vão ter cidades que eu tenho um indeciso de 2%. O cara vai me perguntar, mas na minha cidade é porque existe um aquecimento muito forte. A campanha ela foi antecipada nesses municípios. Quanto maior a cidade, menor o nível de engajamento do eleitor. Então, esse cara de cidade média, cidade grande, ele vai decidir na semana dessa eleição, fruto de uma mudança de comportamento que a gente vem monitorando ao longo do tempo. E é bom você ter essa série histórica para entender que, por mais que a comunicação ela seja incrível, existe a gente chama de barreira de entrada. Existe um muro na cabeça do eleitor que essa comunicação ela não vai transpor. Ela só vai transpor quando o muro diminuir o tamanho. E vai diminuir quando? Quando o interesse aumentar. Essa é a lógica por trás de tudo. É uma coisa que a gente vê muito, que eu considero que seja uma falha dos políticos, dos candidatos, é querer brigar com a realidade, né? Às vezes a gente está conversando com um candidato e o candidato diz assim, mas o eleitor precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer o eleitor fazer isso, a gente precisa emocionar o eleitor. Eu tenho clientes, por exemplo, que antes da campanha começar, um cliente já entrando em contato com a gente dizendo assim, olha, a gente precisa fazer um conteúdo muito foda para a gente conseguir fazer o eleitor se emocionar e tal. O cara disse, você não vai conseguir fazer isso. Na maioria do tempo, do período da campanha, você não vai conseguir fazer isso. Imagina você conseguir fazer isso agora. E aí, isso traz um problema sério para a gente que trabalha com estratégia, que é assim, se o eleitor não está interessado na campanha, então eu estou aqui produzindo conteúdo, postando conteúdo, eu estou criando uma estratégia de comunicação da campanha, estou produzindo isso, estou levando isso para o eleitor, mas isso não está tendo aderência. Aí, a questão que eu acredito que isso traz muito essa dúvida para a gente que está na comunicação, é assim, peraí, a minha comunicação não está funcionando porque o eleitor não está interessado, mas e se o eleitor estivesse interessado, ela estaria funcionando? Porque aí a gente tem esse sentimento que você falou, o cara vai decidir na última semana. Então, na prática, tudo que foi feito até agora, óbvio que a gente não vai dizer que não serviu para nada. Alguma coisa serviu. Inclusive, eu defendo muito que todo candidato ele precisa fazer 3 campanhas. Ele precisa fazer uma campanha para quem já vota nele, que é aquela campanha da torcida, é aquela campanha que às vezes o candidato chega e diz, mas o pessoal está pedindo para fazer uma carreata, o pessoal está pedindo para fazer uma festa. É a bolha, né? Aquela bolha, e o cara tem que alimentar a bolha, né? Às vezes você tem campanhas que o cara chega e diz, olha, essa semana a gente fez os eventos foram um sucesso. E eu disse, aí eu pergunto, né, quantas pessoas nos eventos? A gente está com uma média de 400, 500 pessoas nos eventos, mas são sempre as mesmas pessoas, porque é aquela torcida que está ali. Mas aí você tem aí fica sempre aquela dúvida. A minha estratégia, quando o eleitor quando o eleitor pensar em votar, essa estratégia vai funcionar? E aí é onde eu acredito que a pesquisa ela funciona muito bem, exatamente nesse exemplo que você falou, de você pegar o conteúdo, mostrar para um eleitor que está indeciso e fazer com que esse eleitor decida se vai querer ou não votar naquele candidato a partir do conteúdo. Porque, na verdade, o que você está fazendo é criando em laboratório uma situação que é a situação da decisão do voto. Você precisa decidir o voto. Está aqui o candidato. Você continua indeciso? Não, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele. E aí, como é que você, hoje,
entende que deve ser, por exemplo, um cronograma de pesquisas para essa reta final, do ponto de vista da pesquisa quantitativa, da pesquisa qualitativa e de ferramentas mais sofisticadas, por exemplo, como o tracking? Bom, assim, antes de responder a pergunta, é muito comum, às vezes eu fico rindo por dentro, assim, às vezes eu tenho um cliente que chega assim, eu não entendo porque eu não estou crescendo, mas eu fiz uma passeata que tinha 5.000 pessoas, ou uma carreata que tinha X mil carros. Aí o cara lá, tipo assim, tá 10% atrás, o cara tem 30 e o primeiro tem 40, aí a cidade tem 50 mil eleitores. Aí eu digo, mas se todos os seus eleitores fossem, não seria 5, seria 15 mil. Isso. Então 15 mil é muita gente, então claro que você não tem como medir, o olho ele não conta, o olho ele apenas tem a percepção de grandeza. Então é muito comum esse sentimento do candidato, e a gente entende, porque é a vida do cara que está em jogo, o cara que se dispõe a entrar na política, ele se dispõe a não ter vida, porque ele passa a ter a sua privacidade simplesmente invadida. Isso. De manhã tá lá aquela fila de gente na casa do cara, né? A feira dele que é para um mês só dá para um dia. Então assim, não tem, o cara tá naquilo, né? Então assim, depende muito respondendo a pergunta do tipo de política da cidade. Então eu tenho municípios que a campanha está mais fria, eu tenho municípios que o cliente é o primeiro colocado, ele está com 30 pontos na frente do segundo, então ele tem uma cadência menor de estudos, porque não tem sentido ele estar monitorando diariamente, por exemplo. Mas eu tenho situações como campanhas maiores, que tem TV, ou campanhas menores, que eu tenho um acirramento maior, e aí faz-se uso de pesquisas de forma mais frequente. Então tem uma cidade específica, tem 40 mil habitantes, mais ou menos, que a gente está fazendo pesquisa quantitativa diariamente, é o chamado tracking. Então, todos os dias a gente acompanha a evolução dos candidatos. O cara às vezes oscila 2%, 3%. Se for acima da margem de erro é porque está em queda, isso. E a pesquisa tracking, o objetivo principal dele é avaliar a curva. Qual é a curva da tendência? É de queda, de subida, de estagnação? Então, a gente atuou numa campanha juntos, em 2020, em Campina Grande, que é uma cidade, né, grande, né? Campina Grande, tamanho da capital do Amapá. Sim. Né? Tem 400 e poucos mil habitantes, 420 mil habitantes. Então é uma cidade relativamente bem grande. E lá o nosso cliente ele teve o mesmo percentual da primeira rodada até a 33ª rodada, o mesmo número. Ele não saiu do lugar. Isso. Porque o voto já estava ali consolidado e tal. E tem cidades que a curva é crescente, tem cidades que as curvas são decrescentes. Eu participei de uma eleição em 2022 para governo em Pernambuco, onde o nosso candidato ele largou com 2%, começou a crescer, chegou a 10%, 12%, na reta final bateu 18%. E naquela ocasião, 3 tiveram 18%. Uma teve 20%, né, que é a atual governadora. Isso. E a primeira colocada, que foi a candidata Marília, teve 23%. Então veja a eleição, como se fosse uma pesquisa, estava todo mundo na margem empatado. Isso. Então, esse voto se definiu ali no final. Em campanhas específicas, a gente vai ter diariamente acompanhamento quali também. Ou seja, toda a propaganda que está planejada, não é aquela que está sendo executada, ela é pré-testada. Então, a gente pega os eleitores, sejam indecisos, eleitores do oponente, eleitores só evangélicos, segmenta tudo isso. Eles assistem o conteúdo todo e a gente mede se ele mudou o comportamento ou não a partir do conteúdo impactado. Porque a pesquisa ela testa a hipótese, ela faz uma aferição quantitativa, mas o grande papel da pesquisa qualitativa, por exemplo, é medir hipótese. Será que se eu fizer um conteúdo com esse determinado conceito, narrativa, eu impacto o eleitor indeciso? Se sim, vamos testar na pesquisa. Se impactou, ou seja, vamos replicar na vida real das pessoas. E existe a outra, porque a vida do marqueteiro não é fácil, a vida é complicada. Ainda tem outro agravante, o cara tem que escutar a mensagem. E não é escutar por escutar, ele tem que escutar e assimilar. Então, ou seja, toda essa questão. E a comunicação, ela é feita de frequência. Ele tem que assistir a primeira vez, a segunda vez. E é tipo o seguinte, se a gente pegar a nossa vida comum, se vermos um comercial de cerveja, a gente assiste, fica o primeiro conceito. A coisa mais fácil é assimilada, tipo, a mulher do comercial é bonita. Ou o cenário é bacana, deu vontade de estar numa praia. A segunda vez que assistir, você já presta atenção mais no texto. A terceira vez, você já começa a prestar atenção nos outros elementos. Até achar defeitos, inclusive, na peça. Sim. Então, a frequência que você vai dando nesse quesito é fundamental. Então, cada cidade depende muito. Agora, o que os candidatos têm se modificado, eu tenho acompanhado isso, porque esse trabalho de pesquisa
ele é 60% banalizado e prostituído, porque a gente vai ter desde empresas sérias que têm N processos, procedimentos, treinamentos, qualidade, tecnologia, auditoria muito forte, e o principal da pesquisa, depois dela estar correta, ou seja, eu fiz tudo certo na coleta, o principal ingrediente da pesquisa está aqui, é a massa cinzenta. Ou seja, é a interpretação daquele dado que vai ser transformado num plano de ação e numa estratégia. Porque fazer a pesquisa e entregar um relatório, qualquer pessoa vai fazer isso. Qualquer pessoa que tem um estatístico ali, calcula uma amostra, distribui e vai fazer. Agora, pegar aquela informação e transformar num plano de ação, aí você vai afunilando muito. A pesquisa qualitativa, eu estou falando de quant aqui, né? Agora da qualitativa, como é que eu vou conduzir a conversa do grupo sem tendenciar, aproveitar os insights que vão dando, aprofundando, vendo se todo mundo concorda com esses insights para se transformar isso num relatório, do relatório em estratégia. Então, eu tenho acompanhado que os candidatos passaram, pelo menos os que eu tenho atendido, a deixar aquele trabalho mais banal e passar a investir recursos financeiros em um trabalho mais profissional. E assim, eu sempre digo, pesquisa não tem preço, ela tem valor, né? Então, assim, Isso. é a principal ferramenta que você pode ter numa campanha, é uma pesquisa bem feita. Com ela bem feita, o marketing, a mobilização, a estratégia vai trabalhar para poder ser assertivo. Porque imagina o seguinte, a pesquisa é um exame de sangue. Aí o exame dá um erro. Diz que eu estou com uma taxa de ferro alta ou baixa. Aí o médico, que é um marqueteiro, vai te prescrever um medicamento em cima de um diagnóstico que está errado. Sim, então exato. A chance de tu desenvolver uma doença que tu nem tinha ou perder votos é muito grande. Então, assim, esse conjunto de pesquisa é fundamental para a gente poder ir avaliando nesse contexto eu sempre digo, existem derrotas e vitórias, políticas e eleitorais. Às vezes uma derrota eleitoral ela é uma vitória política. O cara que não era ninguém passa a ser hoje a segunda posição numa cidade. E existe vitória eleitoral que é uma derrota política. Então a gente tem vários exemplos de prefeitos e governadores que ganhou se arrastando e na sucessão não conseguiu fazer o sucessor, porque já tinha uma fadiga de material. Isso. Então, assim, é muito como a gente vai estudar isso e cada território vai ter uma particularidade. Eu até fiz uma postagem hoje, né, no dia da gravação aqui do podcast, justamente dizendo isso, que pior do que você não ter pesquisa é ter pesquisa errada. Porque quando você não tem pesquisa, pelo menos você fica mais atento ao ambiente, né? Você fica olhando, você fica procurando entender o que é que as pessoas estão pensando, você fica conversando com as pessoas, você fica escutando, você não perde tempo, né? Você trabalha sempre com aquele pensamento de que assim, cara, eu não tenho dados, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que compensar isso. E aí quando você tem uma pesquisa errada, eu já vi, por exemplo, já teve situação de campanha, da gente pegar a campanha nos últimos 10 dias, que era uma coisa é uma coisa até que eu quero lhe perguntar agora, é sobre isso. E aí a gente pegar uma pesquisa nos últimos 10 dias e quando o cara me mostrar as pesquisas, eu olhar e ver que a pesquisa era de muito má qualidade. Eu não sou especialista em pesquisa como você, mas, enfim, pelo costume de mais de 30 anos com isso, a gente consegue notar que tem algumas coisas que estão muito fora de parâmetro. E aí a primeira ação que a gente tomou foi pedir para fazer uma pesquisa bem feita. Quando a pesquisa veio, a pesquisa deu completamente diferente. Obviamente que gera um grande problema na campanha, porque aí o candidato diz, não, mas essa aqui eu confio, esse cara aqui sempre fez e tal. E a gente diz, olha, agora você vai ter que escolher. Você tem aqui uma pesquisa que está dizendo uma coisa, outra que está dizendo outra. Essa aqui eu analisei essa pesquisa aqui não me parece confiável. Agora a gente vai ter que mudar a estratégia para essa aqui. E aí, esse caso específico foi uma campanha que a gente pegou a campanha faltando 12 dias para a eleição e foi exatamente isso que você falou. Eu gosto muito de trabalhar o conceito do sucesso. Toda campanha que eu entro, eu preciso que essa campanha seja um sucesso. Aí o cara diz, mas o candidato venceu? Eu digo, não, mas a campanha foi um sucesso. A gente pegou o candidato com 3, deixou com 30... mas o outro ganhou com 40, mas o nosso tinha 3, né? O outro saiu com 60 e chegou com 40. Às vezes você tem vários fatores, você tem tempo, você tem recurso financeiro,
Você tem equipe, que é uma coisa que hoje em dia está ajudando e atrapalhando muita gente, essa questão da equipe. Mas aí uma coisa que eu queria te perguntar, Emanuelton, até pelo momento que a gente está vivendo, é possível você ter uma campanha que você está ali faltando 15 dias, 12 dias, 10 dias, e aí a gente cruzando essa situação com o fato de que o eleitor só vai decidir em última hora, é possível você reverter um quadro com uma estratégia bem feita de reta final, quando você tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra que você está atrás, ou que a sua campanha não está tracionando, você mostra seus conteúdos e esses conteúdos, quando você cria em laboratório esse sentimento de necessidade de decisão, os caras não decidem a seu favor? Muito boa pergunta. E eu entendo a campanha como uma empresa. E dentro dessa empresa você vai ter os setores. Então, assim, a comunicação é dos, né? A comunicação, ela sozinha não vai eleger um candidato, mas ela sozinha pode derrotar o candidato. Então, vai depender muito de como as pessoas vão perceber. Mas um ingrediente importantíssimo numa campanha, pelo que eu enxergo, é a estrutura de militância. Então, quando você pega um candidato que consegue fazer caminhadas, visitas qualificadas, o porta a porta, vai rodar a cidade movimentar, isso por si só já dá um caldo na campanha dele. Enquanto eu tenho um que não tem, que só depende do Instagram, por exemplo, é mais difícil isso. E para isso ele vai ter que ser muito criativo. A gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente vê o próprio Pablo Marçal, que consegue muito bem isso. Não tem tempo de TV quase que nenhum, e o cara é um fenômeno de rede social e vem desde da época de empresário e tal. Então, quando eu vou criar esse conteúdo, para criar esse fato, vai depender do fato que a gente vai estar analisando. E esse fato que será colocado, ele vai ter que ser identificado através da pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Agora, nessa reta final, ou desde quando o eleitor se despertar para a eleição, ele vai querer saber o seguinte: o que é que cada candidato tem de melhor para poder melhorar a minha vida? Então, eu tenho municípios que o cara fez muito por infraestrutura, muita pavimentação, muita coisa, mas ele peca na saúde. Quando o eleitor chega no posto, não tem médico, quando tem é maltratado, quando ele recebe atendimento, não tem o medicamento, N situações. Aí o cara fica pensando, eu não vou comer o calçamento. O calçamento não vai resolver a minha doença, vai resolver a saúde. Então, assim, é como eu vou propor isso. Então, se eu tenho uma disputa que está ali 5 pontos atrás, 7, 4, até 10%, se eu tiver esse sentimento de que o município, o eleitor, ele quer uma mudança e ele enxerga a mudança em qual candidato, é como esse candidato vai propor. Porque muitas vezes é o seguinte, o cara quer mudar, mas ele não tem opção para mudar. Ele não vê segurança no outro candidato para mudar. Então, se ele não vê segurança, ele vai permanecer na opção menos pior, que é aquilo que eu disse no começo. Então, o candidato que está nessa reta final, ele primeiro tem que identificar quais são as demandas que realmente mudam o voto. A gente chama isso de análise preditiva. Ou seja, quais são os preditores de voto para aquele candidato. Isso. É a saúde? O que da saúde? Vou reformar todas as unidades. Vou propor que os 5 maiores postos de saúde vão atender até 10 da noite. Qual o cidadão que não quer sair de trabalho e chegar e ter um médico, por exemplo? Isso. Entre ter um médico de noite quando precisar e ter um viaduto lá no centro da cidade, o cara vai querer a saúde. Né? Então, assim, é como eu vou balizar essas propostas nesse contexto, entre as grandes propostas e as propostas ou seja, as propostas de grande alcance e aquelas que vai resolver as dores dos eleitores. Então, o que é que eu vou propor? O que é que eu vou bater no meu oponente? Qual é o ponto fraco do meu oponente? Que eu vou dar gás, que eu vou dar amplitude nisso para poder diminuir a admiração do eleitor com aquele candidato. E terceiro é a ação regionalizada. Então, por exemplo, vai ter bairro na cidade ou região que ela não vai mudar o voto já está cristalizado num determinado candidato. Então não adianta eu direcionar a minha militância, as minhas ações, ou até impulsionamento de rede social para aquele bairro. Eu vou focar no bairro que eu vejo na quantitativa que o cara está mais indeciso. Então vamos supor, eu tenho 10% de indeciso no geral. Eu sempre observo que está acima ou abaixo do geral. Então vai ter locais da cidade que o indeciso vai ser 35. Então eu vou focar o meu canhão para aqueles 35, porque 35 daquela região vai representar 2 ou 3 do geral do resultado.
Então, é como eu vou estar canalizando isso. Então, propostas, o eleitor quer saber de proposta, o embate no sentido de mostrar o ponto fraco do adversário e regionalizar a minha ação. Então, são algumas das estratégias que serão feitas, porque cada cidade, repito, vai ter um formato. Eu tenho eleitores, era muito comum antigamente, que eles são classificados. Então, esse é o grupo do bicudo, esse é o grupo do bacurau, esse é o grupo do sucupira. Então, o cara meio que parecia um time de futebol, né? Nesse contexto. É o cordão vermelho e o cordão encarnado. Vai ter uma parcela desse eleitorado que ele vota pela paixão, é um voto passional. Não tem quem mude esse voto. Isso. E tem o voto pragmático, que é o cara que vai em cima do que está se propondo, o cara que vai em cima, eu vou racionalizar um pouquinho mais, esse candidato aqui tem esse problema, não vai ser legal e tal. E teve uma coisa que eu trouxe também no episódio passado, que é o seguinte, é muito comum a gente ver cidades e prefeitos que saíram mal avaliados e voltam e tomam o poder. Mas só tomam o poder numa situação, porque o que entrou é muito pior que ele. Sim. Então, um ressuscita o outro nesse contexto. Sim. Então, quando eu tenho um contexto de uma novidade política bem embalada, segura, com proposta, com histórico, esse cara ele vai ter muito êxito também, sabe? Entendi. Uma dúvida que eu tenho tido muito nessa campanha, assim, na verdade, é uma dúvida que eu tinha ela antes da campanha, eu já tinha um entendimento do que é que eu acreditava que ia acontecer e, pela minha experiência, eu estou confirmando esse entendimento. Mas aí eu queria que você me falasse, baseado em dados, né, que, enfim, é muito mais confiável para a gente, se isso é uma coisa que você está identificando. A gente vem de o Brasil ele tem uma tradição muito grande de marketing político e um marketing político, inclusive, esteticamente muito bonito, né? A gente pega os programas eleitorais do final da década de 90, ali dos anos 2000, eram verdadeiras peças de propaganda, como qualquer propaganda de carro, de cerveja, de banco, era muita qualidade. E uma coisa que a gente está vendo na campanha desse ano, em todas as campanhas que eu estou participando, está acontecendo, é que às vezes a gente passa tipo uma semana para produzir um videoclipe maravilhoso, com figurantes, enfim, com um roteiro, com direção, com iluminação, com maquiagem, com tudo que tem direito, e a gente posta esse conteúdo e ele dá X curtidas. E aí a gente vai e faz um meme, faz um print de uma foto, coloca aquilo num fundo branco, coloca uma frase ali no Instagram mesmo e ele dá o triplo, dá o quádruplo de curtidas. Essa coisa da qualidade do conteúdo, a qualidade estética, a qualidade técnica, é uma coisa que você entenda que ainda é tão decisiva no contexto de uma campanha? Eu sempre digo o seguinte, eu disse que a vida do marqueteiro é difícil, Isso. mas a do cara da pesquisa é pior ainda. Porque quando o conteúdo ele não vai bem, às vezes o marqueteiro bota a culpa na pesquisa, né? Então, assim, falando um pouco de formato, o formato, ou seja, os figurantes, o tipo de câmera, a maquiagem, o cenário, é o que menos importa. O que vai importar é a mensagem. Qual a mensagem que eu vou estar passando? Então, claro que se eu tiver um puta filme passando a mensagem correta, disparado vai ser a melhor forma de se fazer. A gente teve um exemplo aqui, falar um pouco de mercado privado, não de eleição, foi quando a Brahma lançou o comercial da Brahma com o Alto da Compadecida. Sim. Foi curtíssima metragem ali, acho que tinha 7 minutos, depois teve o recorte para TV e tal. Foi super bem produzido, mas a mensagem foi passada. Vai ganhar prêmio, inclusive, ali. Acho que é da agência África, se eu não me engano. Sim, é África, né? Então, eu poderia ter o mesmo conteúdo feito no celular, por exemplo. Também teria um engajamento muito parecido. Então, não tem essa coisa, o eleitor entende, porque é bem produzido, engaja menos. Não é isso. É a mensagem que não está correta. Às vezes você faz com muita coisa, ela soa artificial. Não soa algo de verdade. Então, eu posso, muitas vezes, ter o telefone lá gravando, o estilo selfie. Às vezes, o cara faz até com a câmera mesmo, como se fosse selfie, por conta de qualidade. Tem um prefeito que eu acompanho, que é muito engraçado, porque ele é um cara das antigas, né? E já tentaram de todo jeito ensinar o cara a fazer selfie, e ele não consegue.
E aí é muito engraçado, porque ele chama o assessor e diz, chega fulano, faz uma selfie aqui. Aí ele já levanta o braço, aí ele fica só com o braço levantado assim, e o cara chega e tira a foto dele, ele fica só com o braço, que é para aparecer o braço. Então, é muito comum isso. Claro que tem uma questão de algoritmo, não é minha área, mas eu escuto muita gente de comunicação falar, o Instagram percebe não, porque quando você grava um vídeo lá, o arquivo ele já disse que foi gravado com um telefone. Isso, ou quando é com a câmera, ele diz meio que tem um bloqueio para incentivar o uso do telefone. Sim. Mas para além disso, você tem conteúdos que engajam muito. Porque, beleza, tem essa trava, mas ele também tem outras travas que, se várias pessoas diferentes compartilham, ele entende que também aquele conteúdo é interessante nesse contexto. Então, eu sempre digo que o principal é a mensagem. E a mensagem, ela não pode ser feita no feeling. Ela tem que ser feita em cima de dados, em cima de informações. Sim. Ou seja, por exemplo, tem um cliente que eu estou atendendo agora, o cara é prefeito de uma capital. E aí, o marketing foi genial. Criou um vídeo de um sapato, um sapateiro. Sim. E aí, como é que é o filme? Ele chega para pegar um sapato que está sendo consertado, o solado todo descolado, ele está costurando o solado. Sim. O filme é uma mega produção, parece um filme de cinema. Sim. Aí o sapateiro fica passando a cola. Aí diz assim, esse aqui só não trabalhou mais do que o dono, colocando a cola no sapato. Aí cola e entrega. Aí, enquanto ele está fazendo isso, tem um recorte dizendo assim, prefeito de verdade é aquele que faz isso. Visita isso, ajoelha para rezar, joga a bola, bate gol, não sei o que e tal. É dinâmico, corre. Por isso que ele gasta o sapato. Isso. Aí termina a cena, ele entrega o sapato ao candidato, o candidato vira para a câmera e diz... Meu povo, eu sei que tem muito a fazer. Ou seja, ele reconhece que tem muito a fazer. Ele se conecta com o eleitor. Ele não vende uma Suíça. Ele fez muito, mas ainda tem muito. Igual na casa da gente. A gente sai de casa tem uma goteira. Quando sai no outro dia, o ar-condicionado para. É a coisa mais comum. E aí vende o futuro. E é um super vídeo mais engajado. Então, assim, é como você vai colocar esse conteúdo para conectar com o eleitor. Então, eu sempre digo que é muito disso. O principal é... Qual é o argumento? Qual é a narrativa? Se eu não acertar na narrativa, eu posso ter um telefone, gravar no telefone, eu posso ter uma produção da Globo. O engajamento vai ser baixo do mesmo jeito, porque ele não se conectou com isso. E tem um agravante que são os conteúdos segmentados. Exemplo, eu vou produzir um conteúdo que eu vou conversar com mães que têm filhos com doenças raras, por exemplo. E eu vou ter uma proposta, eu vou criar uma casa de apoio, por exemplo, um centro nesse sentido, eu vou me conectar com aquilo. Da mesma forma, se eu faço um conteúdo para causa animal, vou construir um hospital do pet e tal, claro que o cara que tem seu pet, que não tem condição de pagar uma coisa particular, que hoje pet, além do apelo afetivo, um procedimento médico, né, veterinário, é muito caro. Uma cirurgia de uma pata, tive um exemplo dentro de casa agora, foi R$4.000 uma pata de uma cachorra. Então, assim, o cara que não tem esse dinheiro vai fazer o quê? Claro que eu vou me conectar com essa pessoa. Isso. Então, eu vou ter o tiro de canhão, que é as propostas básicas, saúde, educação, emprego, segurança, mas também eu vou ter as propostas segmentadas. Então, se eu acerto o conteúdo, eu vou conversar com aquela pessoa. Isso aí é fato. Quando você fala de proposta, eu digo sempre, né, que o eleitor ele não vota em proposta, ele vota em propósito, né? Você precisa ter a proposta, mas a proposta ela precisa passar um propósito, né? Quando eu tenho um candidato, por exemplo, que ele diz assim, olha, eu vou trabalhar pelos animais, eu vou trabalhar pelas pessoas com autismo, eu vou trabalhar por isso, vou trabalhar por aquilo, as pessoas estão entendendo, eu estou entendendo qual é o propósito desse cara. E, inclusive, é uma coisa que eu gosto de utilizar do ponto de vista estratégico para sair um pouco dessa questão da ideologia, né? Porque, às vezes, você pode ter, por exemplo, um candidato que é de direita e você consegue, através de propostas, você consegue mostrar que o propósito dele não é fazer um governo, por exemplo, apenas com pautas de direita. Ele vai ter pautas de assistência social, ele vai ter pautas onde ele vai contemplar determinados públicos que normalmente esses públicos estão mais à esquerda, né? Do mesmo jeito você tem, às vezes, um candidato que é de direita, de esquerda, que ele tem você consegue passar uma mensagem para o público mais conservador, para o público mais economicamente liberal, a partir de propostas dele para questões de economia,
para esse tipo de questão. E aí eu estou falando isso justamente porque eu queria que você confirmasse para a gente, também era um sentimento que a gente tinha antes da campanha, né? Como é que vai ser a ideologia, a presença das ideologias, dessas narrativas que vêm do contexto nacional nas cidades? Uma coisa que sempre se falou, né? Não, na eleição o cara vai decidir o problema que resolve a vida dele, o buraco que tem na rua dele, a coisa do posto de saúde que está no bairro dele. Mas a gente também tem campanhas que estão trabalhando muito. Eu, por exemplo, tenho uma campanha que não é uma campanha que eu estou do outro lado. E aí é uma campanha que tem um candidato bolsonarista, não é o candidato que a gente está trabalhando para ele, mas a mensagem que Bolsonaro gravou para esse candidato é assim: a campanha de 2026 passa pela campanha de 2024. Você precisa votar nesse cara, e ele tira completamente do contexto municipal. Você precisa votar nesse cara, não é porque esse cara vai tapar buraco, porque esse cara vai botar o posto de saúde para funcionar, é porque esse cara vai me apoiar daqui a 2 anos. Esse tipo de mensagem, ele consegue atrair, ele consegue tracionar uma parte dos votos? Consegue se ele for candidato a vereador. Se for candidato a prefeito, o efeito é nulo, porque a eleição ela é municipal. Ela é pautada em cima das demandas da cidade. E esse fenômeno, né, a gente identificou em 2022, numa eleição muito polarizada para presidente e governador. Lógico que a gente teve, vou pegar um exemplo de São Paulo, que a polarização acabou engolindo Rodrigo Garcia, que era o candidato de Dória, que passava por uma série de problemas de imagem. Isso. E aí acabou Tarcísio indo ao segundo turno com Haddad e ele foi de luxo desconhecido a governador do estado e faz um brilhante governo e tal. Mas eu vivi na pele campanhas de governo no Nordeste, que historicamente é um território mais à esquerda, se falar um pouco disso, que os 2 candidatos de 2 estados que eu estava trabalhando, a nossa recomendação era nem ser Lula e nem ser Bolsonaro. E, assim, o staff da campanha, né, a família do candidato, assim, queria me esganar com essa história. Você tá louco? Como é que não vai ter isso? A gente vai ser engolido pela polarização. E seguir a estratégia. Só, por minha conta em risco aqui, a estratégia é nem ser um, nem ser outro. Vamos falar do Estado. Vamos falar dos problemas do Estado. Claro que vai ter um percentual de eleitores mais passionais, os fanáticos, que eles vão votar no quem o cara mandar. Mas cada vez mais isso é menor, esse número. E acabou que, em um determinado estado, o nosso cliente ele foi ao segundo turno e passou à frente do candidato de Lula, passou à frente do candidato de Bolsonaro e ele foi bandeira branca e passou. Sim. E foi uma campanha acirradíssima e até a reta final, a diferença foi 4 pontos no segundo turno, o cara ganhou na região metropolitana inteira, sem nenhum prefeito apoiando, então falando a mensagem correta. Em outro estado, a gente não foi ao segundo turno por 2 pontos, por uma questão de uma tragédia familiar. O marido da candidata morreu no dia da eleição, às 6 da manhã, 7 da manhã, e ela teve 2% a mais do que os outros 3 que tiveram 18. Como eles brigavam pelo mesmo voto de renovação, ela tirou muito voto desse candidato que a gente estava atuando lá, e também não tinha candidato a presidente. Ele foi ser o Estado. Ele dizia que o meu país é o meu Estado. E trazia toda essa emoção de invocar isso. E a gente entendia que a gente precisaria de uma parcela do eleitor para poder levar ao segundo turno. E assim foi feito e teve êxito em um, com certeza no outro, por uma questão de tragédia mesmo e tal. Isso. Então a polarização, ela mais atrapalha do que ajuda. Eu sempre digo o seguinte: uma eleição, ela é uma eleição de aquários. Imagine que eu tenho nessa mesa aqui 10 aquários pequenininhos. E eu vou colocar um pouquinho de peixe, que são os eleitores em cada aquário. Eu vou ter o aquário do evangélico, o aquário das minorias, o cara que só quer saber de saúde, o cara de educação, o cara que é louco por um desenvolvimento econômico, com turismo, com tal. Sim, sim. Vou ter o aquário do fanático, vou ter o aquário do cara que é pragmático. Então, eu vou ter que me comunicar com cada um para pegar o meu aquário e colocar peixes de vários aquários no meu aquário. Como é que eu vou me conectar com esse cara? Será que só eu falar em candidato a presidente nacional eu vou pegar todo mundo? Eu vou mexer com um aquário só, o cara que é fanático, eu vou colocar aqui.
o restante não terá atenção Isso, nesse contexto. exato. Então a polarização... E você ainda tem um problema que quando você chega pro cara do outro aquário, o cara diz, pro aquário daquele cara ali eu não vou Eu não vou, porque um vai repelir o outro. Isso. Eu tenho uma candidata que tem um apoio oficial do ex-presidente, o cara gravou vídeo, faz carreata e tal. Eu disse, beleza, você pode fazer isso, tá tudo certo. Agora vamos falar de emprego, vamos falar de saúde. Mas como é que eu vou atrair o voto da esquerda? Não precisa falar em Lula, nem em ninguém, nem em PT, não. Vamos aqui prometer uma bolsa de alguma coisa. Vamos aqui ter um programa social. Vamos criar um Vale Gás aqui e tal. Eu me comunico, me conecto com aquele eleitor, sem necessariamente eu estar em relação à causa social. Porque o eleitor que é pobre, ele quer saber, é do bujão para fazer a comida. Ele quer ter um posto de saúde, ele quer ter um transporte de qualidade. Ele quer, quando sair na sua porta, a rua está calçada. Ele quer poder pegar um ônibus de forma decente, não ser assaltado quando sair. Ou seja, ele quer que as coisas sejam resolvidas pelo prefeito ou prefeita da sua cidade. Não é um candidato a presidente que vai resolver isso. Então, no meu entendimento, essa estratégia ela é equivocada. Claro que eu posso ter um candidato do PT ou do PL, onde eu posso ter propostas que atinjam todas as camadas, todos os aquários para me conectar. Mas que eu vou polarizar a eleição nacional, a própria eleição nacional dentro de estados, que era na mesma cédula de votação na urna, não impactou. Foram os poucos estados que teve essa questão. A gente tem estados do Nordeste, por exemplo, que o candidato a senador ganhou um senador que votava em Bolsonaro. É inimaginável isso. Ganhou uma governadora, se elegeu, né, da base da esquerda, e elegeu um senador de uma vaga, que só tinha uma vaga na eleição agora de 2022, que votou em Bolsonaro. Sim. Então, ou seja, o correto o lógico era entrar um senador do PT, já que a puxadora de voto era do PT. Isso. Então, ou seja, o cara se conectou com os aquários corretamente para poder trazer isso. Tiveram estados que o senador aqui do Nordeste perdeu do PT, né, ligado ao PT, e entrou um senador bolsonarista e o governador entrou no meio. Nem foi Lula, nem foi Bolsonaro e entrou. Então, a eleição municipal vai ser uma eleição municipal. Então, o desafio do candidato é se conectar com a demanda daquele eleitor. Aí o cara pode dizer, mas eu não tenho dinheiro, a minha campanha é lisa, a minha campanha não tem estrutura. É como eu disse, a campanha política, como empresa, ela é feita de vários motores, né? Eu vou ter a comunicação, eu vou ter a estrutura, eu vou ter militância, eu vou ter apoio político, ou seja, quem está me apoiando nisso, né? De repente eu tenho um ex-prefeito que me traz voto. Então, é como eu vou estar compondo esse contexto. Então, de fato, em definitiva, a polarização nacional cada vez mais vai ter menos impacto, a não ser que a eleição de prefeito fosse na mesma chapa de votação da de presidente. Que aí você tem até a confusão do voto de legenda, que é muito comum. A gente teve candidata a governadora que era PT histórico, mudou para outra legenda, não tinha candidato do PT ao governo, e o PT, o número 13, teve 400 mil votos, por exemplo. Que o cara não se ligou e achou que estava votando nela, apertou o 13 e pronto. Então, assim, é muito como a gente vai conduzir isso, entende? Entendi. A gente... uma coisa que se falava muito na pré-campanha era sobre... Eu gosto muito do conceito dos estoques de boa vontade e de má vontade, né? Eu acredito que no período da pré-campanha, aquele período entre uma campanha e o início da outra, os políticos, eles obviamente têm que fazer marketing o tempo todo, tem que se comunicar o tempo todo, tem que criar relações o tempo todo dentro e fora da política. E a gente tem casos de políticos que não souberam fazer isso bem, trabalharam muito essa lógica de que assim, eu estou trabalhando, depois eu divulgo. Então agora não se preocupem, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e às vezes você chegava para o cara e dizia, olha, você precisa divulgar, você precisa ter um trabalho, você precisa se conectar melhor até com o próprio ambiente político, né? E aí quando chega agora no período da campanha, aí o estoque de má vontade do cara está muito grande. Inclusive tem campanhas que a gente vê que o próprio entorno do candidato, está todo mundo ali fazendo campanha, está todo mundo ali segurando a bandeira, gravando vídeo, compartilhando, curtindo os conteúdos e tal,
Mas quando você chega nos bastidores, os caras dizem, rapaz, é o jeito, eu não estou animado com essa campanha. E aí se falava muito, a gente falava muito assim, que ó, quando chegar na campanha, você tem que... A campanha é apenas, numa comparação, por exemplo, com Copa do Mundo, né? A campanha é apenas aquela... A Copa do Mundo é apenas aquela fase final, que começou, na verdade, com a eliminatória, com preparação e tal. Você consegue entender que uma campanha que o cara começou com um déficit muito, muito grande de comunicação, ele não se comunicou bem no mandato, ou no caso de um candidato de oposição, ele não criou uma boa base de comunicação. Ele está com estoque de má vontade alto, ou com estoque de boa vontade baixo. Às vezes não necessariamente um significa o outro. Às vezes você tem um cara que ninguém tem má vontade com ele, mas também não tem boa vontade. É uma coisa que eu às vezes o pessoal chega para mim e diz, Emerson, eu estou preocupado aqui porque minha rejeição está em 20 pontos. Eu disse, cara, mas o ruim é não ter... O pior é ter uma rejeição muito alta, mas também não é bom você não ter rejeição nenhuma, porque senão você está sendo ignorado. Aí eu tenho 2% de rejeição. Ou você é completamente amado, o que é muito difícil no contexto político, ou então você é ignorado. Mas aí, nesse caso, o cara que tem esse estoque de má vontade, você tem pessoas que estão ali, você entende que isso pode ser revertido no contexto de uma campanha eleitoral, assim, em alguns dias, o cara pegar o funcionário que foi maltratado durante 4 anos, o parceiro político que não foi dado atenção durante esse tempo, e você chegar e dizer, não, vamos esquecer isso e vamos para a campanha. É possível isso? Pergunta boa e complexa de explicar também, porque depende de muita nuance. Pegar um exemplo prático de um prefeito que vai para a reeleição. Então, assim, se o prefeito ele não divulga suas ações, ou seja, ele não constrói a sua imagem, porque a imagem ela só constrói ao longo do tempo. E ela se destrói no apertar de um botão. Então, se o prefeito ele não construiu aquele DNA de comunicação, ou seja, esse é um prefeito que resolveu a saúde do município. Esse é um prefeito que desenvolveu a cidade. Chegou cidade pequena que você quer ver o desenvolvimento da cidade é quando chegam Americanas, uma Cacau Show. Então, a cidade está crescendo. Tem até uma Cacau Show. Né? Isso é muito comum em grupo de quali. Então, quando ele consegue desenvolver a cidade, marca a sua bandeira, ele vai construir a sua imagem. E falando ainda de dentro de prefeito de reeleição, então, por exemplo, quando você tem um prefeito que é médico, se ele não resolver a saúde, ele está ferrado numa reeleição. Isso. Ou você tem um prefeito que ele é professor e a educação não é boa. Então, esse cara vai ter muita dificuldade nesse contexto. E eu sempre digo que gestão é o seguinte, você resolve o maior problema e o restante você faz de uma forma mediana. Não tem dinheiro numa prefeitura para resolver tudo. Então, você resolve o que é mais urgente e o resto você vai fazer de uma forma que fique satisfatório, não fique ruim, mas também não fique excelente, extraordinário, mas fique bom. Quem está na oposição, vamos supor um empresário. Ninguém vota no empresário por ser empresário, porque o empresário é um candidato, o candidato empresário, ele é estereotipado para o eleitor como um cara que quer se dar bem na política, se gastar X, vai querer um retorno. Exato. Essa é a leitura do eleitor, né? Na cabeça do eleitor, todo político ele é ladrão, aquela máxima não surgiu à toa, rouba mais faz. Isso. Não surgiu à toa nisso. Então, assim, se você é o candidato empresário, ele tem que ter uma bandeira. Não, ele é um empresário, mas ele ajuda uma ONG que trata pessoas com doenças raras, ou ele é um cara engajado na causa animal, tem maratonas aqui que ele patrocina, que ele é quem criou isso. Ou esse cara é empresário, mas ele está apoiando uma casa de apoio na capital para quando os pacientes forem para lá ter um canto para esperar o carro chegar. Ele tem que ter uma ação. Não, ele gerou não sei quantos empregos. Beleza, vai ter essa questão de assim, o cara gerou muito emprego, logo ele vai desenvolver geração de emprego e renda se for prefeito. Tem que ter algo que tangibilize isso. Então, quem está na oposição, ele vai ter que definir suas bandeiras. Se o cara é alçado de paraquedas na convenção, perto da convenção, ele não tem nada, ele vai ter muita dificuldade de vender esse futuro, porque qual a análise que faz? O cara tem boas ideias, boa vontade, boas propostas, mas ele não tem experiência. Ele não tem experiência política e não tem experiência, por exemplo, de gestão como um todo. Tem candidatos que querem dar o salto maior do que as pernas. Nunca foi nada que vai ser candidato a prefeito de uma cidade grande. O que é que o eleitor pensa?
Não, ele primeiro teria que ter uma experiência. Poderia ser um secretário municipal para ser alçado a prefeito e fazer um bom trabalho. Ou o cara não foi nem vereador e já quer ser candidato a prefeito. Ou ele diretamente... Tivemos um exemplo em capitais que teve candidato que era jornalista, por exemplo, e foi disputar uma prefeitura de capital. Sim. Então faltou a base para ele. Exato. Né? Então assim, o cara não foi sequer deputado estadual. Como é que ele vai ter essa base? E vice-versa. Então assim, esses candidatos de oposição, eles vão ter uma dificuldade maior de formar a imagem, porque eles não vão ter instrumentos para materializar essa imagem. Isso. Quem está no poder, não. Ele vai ter o recurso do orçamento público para poder materializar isso. Então, varia muito de cidade para cidade, de caso para caso. Agora, claro que vai ter, mas na minha cidade o candidato saiu do nada e ganhou a campanha. Aí são as exceções, né? A gente tem que tratar a exceção como exceção, regra como regra. Mas, em regra, é muito difícil um candidato de oposição ele poder ter êxito eleitoral numa campanha sem ter formação de imagem. É muito difícil. Você tem exemplos que você atua de empresários que são candidatos a prefeito, que há quantos anos não está tentando lograr isso nessa vaga, dessa cadeira. Isso. Então, assim, tem candidatos, por exemplo, que disputaram 4 eleições, perderam as 4 eleições e hoje é o maior prefeito da história. A gente está acompanhando isso na cidade, que a gente está fazendo junto. Sim. O cara disputou, já um senhor, disputou 4 eleições, perdeu as 4. Na quinta ele ganhou. Ganhou e revolucionou. Então, como é que eu fui construindo, né, essa imagem? Então, cada caso é um caso. Claro que vai ter que ter uma análise estratégica, vai ter que ter a pesquisa para poder avaliar, vai ter que ter boas pessoas. Eu sempre digo que campanha a gente tem que ter esse candidato blindado para que as pessoas que chegam ali de forma profissional possam orientar, que às vezes chega parente, chega família, chega o babão, chega a assessoria, atrapalha mais do que ajuda. Né? Então, o cara tem que entender que ou ele vai seguir uma linha de estratégia com ciência, com pragmatismo, ou ele vai ter muita dificuldade, né? E também tem aquela questão, eu só vou contratar uma equipe de marketing na campanha. Sim. O cara tem que ter pelo menos o mínimo necessário no decorrer da trajetória do cara. Porque senão, chegar só na hora, o marketing ele não tem o poder, num curto espaço de tempo, de formar uma imagem. Ele vai pegar aquela imagem que já existe e vai amplificar aquela imagem. Mas dizer que olha para uma laranja, tu agora não é mais laranja não, tu é uma banana. Não vai acontecer não faz isso. Sentido. Não tem como fazer isso. Exatamente. Eu uso muito essa analogia, que eu digo que vencer uma eleição é mover uma montanha. Se você tem 4 anos para mover uma montanha, você consegue mover uma montanha com uma colherzinha de sobremesa. Todo dia você vai lá, pega a sua colherzinha e começa a transportar a montanha de um lugar para o outro. Em 4 anos você consegue. Se você deixa para fazer isso em 2 meses, em 15 dias... Você vai precisar de um maquinário super pesado, super caro e você vai correr um risco muito grande. Risco de acidente, risco de quebrar uma porca de um parafuso de uma máquina e o negócio não funcionar. Então, todos os candidatos que eu conheço, todos os políticos que eu conheço, que trabalham dessa maneira antecipada, o cara já entra no primeiro dia do governo, já pensando como é que ele vai chegar no primeiro dia da campanha. Eu nunca vi um candidato desse se arrepender de trabalhar com essa antecipação. Para encerrar, eu queria, Emanuelton, falar sobre essa volatilidade que a gente está vendo no ambiente político. Como você falou, às vezes você tem uma carreira bem sucedida na política e o apertar de um botão acaba com tudo. A gente pode entender, faz sentido a gente entender que no cenário que a gente está hoje, a gente está exatamente 20 dias da eleição de 2024. Então, quem já ganhou, quem já perdeu, ou tudo pode acontecer, inclusive nada, né? E dentro desse cenário, qual é a importância da pesquisa e qual é a importância da estratégia? Boa pergunta. O eleitor, ele vai depender muito da cidade, né? Então, tem cidades que eu tenho acompanhado que 95% do eleitor disse, eu estou decidido, eu voto, não vou mudar o voto. Tem cidades que 60% decidiu, 40% ainda disse que pode mudar o voto. Então vai depender muito desse contexto, como é que eu vou ver essa volatilidade em cada cidade. Mas se pegar uma cidade que tipo 40% diz que vai mudar o voto, eu tenho que ficar muito vigilante. Então, eu isolo esses 40%, estudo esses 40%, o que é que faria esse cara mudar e faria ele não mudar o voto.
Sim. Vai ser proposta nessa área. Ele precisa falar que se o concorrente tem um ponto fraco, esse ponto fraco faz o cara mudar o voto dele e vir para a gente. Então, como é que eu vou isolar isso? Então, esse grau de definição do voto é uma pergunta fundamental para se fazer numa pesquisa quantitativa. A gente cruza essa pergunta com a intenção de voto. Então, assim, do eleitor do candidato A, B, C e D, quantos muda, quantos não muda? E o cruzamento inverso, de quem diz que vai mudar o voto, qual é a fatia dentro de cada eleitorado. Ou seja, o cara que está dizendo que está branco e nulo, vai lá, 30% vai mudar o voto. Então, vou também calcular isso aí. Então, assim, mesmo a eleição mais favorita que tenham, é sempre arriscado dizer assim, enrola a bandeira e vai tá tudo certo, tá ganho e tal. Tem campanhas que acontece isso. Teve uma capital aí há anos atrás que o prefeito se reelegeu com 86% dos válidos, 82% dos válidos, e na última semana ele foi pescar. Sumiu da campanha e ganhou com os mesmos 82%. Sim. E tem eleição que você tá ganho e você perde. Né? Eu participei de uma eleição aqui no interior que a cidade tem 15 mil habitantes, o prefeito tinha 80% de aprovação. Quando começou a parte da propaganda eleitoral, ele caiu para 56% de aprovação. E o segundo colocado ganhou a eleição dele. Então, assim, como é que um prefeito com 80% vai passar na cabeça dele que ele vai perder a campanha? Não tem como passar isso. Então, cada cidade vai ter essa particularidade. Mas o importante é que esse grau de volatilidade tem que ser monitorado, ele tem que ser estudado, que é fundamental isso, e entender o que é que faz mexer esse ponteiro, qual é o argumento, qual é a narrativa, qual é a proposta que pode fazer o cara mudar o voto. E nessa eleição a gente tem vários fatores, alguns inéditos, outros de forma mais aguda em relação a 2020. Grau de volatilidade, grau de desinteresse muito alto, candidatos que não focam em proposta e focam em ataque pessoal, não vão ter êxito nesse contexto. Falar mal da família de um candidato não vai trazer voto. Sim. Então, tem várias regrinhas que surgiram novas que o candidato tem que aprender a como lidar com isso. Claro que uma eleição é feita de vários fatores. Você vai ter que ter bons candidatos a vereador, que é importante ser cruza o voto de vereador com o voto de prefeito para saber se seus vereadores estão pedindo o voto casado. Sim. É muito comum, às vezes, ter um candidato que vai ser o primeiro colocado para vereador e a gente cruza o voto com o prefeito. O candidato dele a prefeito tem 30% do seu eleitorado, 70% está votando com o adversário. Isso. Como é que vai funcionar isso? Exato. Então, tem muitos fatores para poder se analisar. Então, a volatilidade realmente é um deles, assim, principal hoje em dia. Uma coisa que eu tenho dito sempre é que não existe campanha ganha nem campanha perdida. Agora, o cara que larga na frente, ele tem uma vantagem, mas ele perde essa vantagem quando ele se acomoda, né? Quando ele acredita que o que sempre funcionou vai continuar funcionando. E em relação a essa questão da volatilidade, uma coisa que eu estou vendo é que essa campanha ela tem um aspecto muito diferente, porque a força da rede social ela está muito grande. Eu acredito que 2 fatores são primordiais. Eu acho que o primeiro é esse advento do tráfego pago, do impulsionamento, que chegou muito forte agora na campanha desse ano. É assustador que a gente ainda tenha candidato que não esteja utilizando, candidato a prefeito, candidato a vereador, tudo bem, mas candidato a prefeito, eu acho que é um crime o candidato a prefeito não utilizar. E uma outra coisa que eu vejo é a questão da estratégia de conteúdo, a estratégia de ideia, de como você transformar o dado da pesquisa numa informação, que essa informação você vai transformar numa ideia, transformar num conteúdo para fazer isso chegar. Eu entendo que a gente vai ter campanhas que vão virar na última semana a partir de uma frase mal encaixada por um candidato e que fez ele perder muita coisa, ou uma frase, ou um gesto, ou um conteúdo, ou alguma coisa que um candidato fez e que deu fez uma reversão no cenário. O que eu acredito que não funciona, que não reverte campanha, é o tradicional. Aquela coisa de vamos fazer uma grande carreata na última semana para virar o voto, vamos fazer uma grande movimentação de rua. Se você deixa para fazer isso em cima da hora e isso parece artificial para o eleitor, ninguém vai acreditar nisso. Mas aí a gente já está chegando no final.
eu queria... gente, não foi um programa não, foi uma consultoria, né? Eu vim aqui... eu tô achando que quando terminar, alguém vai me entregar uma nota fiscal e vai dizer, olha, você quer faturar no nome da empresa ou quer passar para os candidatos? Mas aí eu queria agradecer, Emanuelton, dizer que estou sempre à disposição para vir invadir o estúdio aqui. Obrigado. E queria, para encerrar, que você desse uma coisa que eu brinco sempre, né? Que a coisa da empatia, de você se colocar no lugar do candidato. Se você fosse candidato a prefeito hoje, dica final, se fosse candidato a prefeito de oposição e de situação, nesses dois cenários, o que é que você faria nos últimos 10 dias de campanha? Tem muita dica, mas a principal delas, o eleitor ele vive um dilema da comparação. Então, ele vai comparar o que representa o futuro e o que representa o passado. Então, se você tem encaixes para mostrar que você é o futuro, então faça sempre a comparação. Você é o futuro e o candidato é o passado. E a mesma dica se aplica também para o cara de oposição. Sim. Muitas vezes eu vou ter um prefeito que está na reeleição, está no 4º mandato, né? Claro que não pode ser seguido, mas foi prefeito numa janela de tempo e é prefeito agora. E o candidato de oposição ele pode mostrar que ele é o futuro. E vice-versa. Então, assim, a grande questão é, o eleitor ele vai com a seguinte dúvida na cabeça para votar. Quem é o candidato que pode fazer mais pelos meus problemas? Então, se você tem condição de mostrar que você é esse futuro seguro para o eleitor, essa é a comparação que tem que ser feita. Esse cara é o cara que vai resolver o problema da minha saúde. Esse cara é o cara que vai resolver o problema da educação ou do emprego e renda, né? Então, assim, sempre essa comparação. As pessoas querem votar no futuro melhor. Sempre é isso. Então, terminada a aula, eu agora vou passar aqui no departamento de educação da Alfa para pegar meu certificado. Você também pode pegar o seu pelo site. Obrigado, Emanuelton. Obrigado. Sempre às ordens. Espero voltar logo. E boa sorte para você que está aí, você que é candidato a prefeito, a prefeita, vereador, vereadora de oposição, de situação. Você que está trabalhando em campanha, tenho certeza que esse conteúdo vai lhe ajudar, como me ajudou. E siga a Alfa, acompanhe a Alfa. Eu costumo dizer que é a empresa de referência, é o produto de referência hoje no mercado de marketing político brasileiro. Obviamente que eu não conheço todas as opções, não conheço todas as empresas, mas das empresas que eu conheço, como a gente está falando de pesquisas são dados. Então, uma empresa que tem 100% de acerto em todas as campanhas que participou, não é uma empresa para você imaginar que não seja completamente confiável para qualquer projeto que você vai fazer, inclusive de pesquisa em mandato, não apenas em campanha eleitoral. Então, obrigado e até a próxima. Nesses dias eu apareço por aqui de novo.